Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Pastorzão, então vamos lá, vamos para o nosso assunto de hoje. O nosso assunto, bom, se bem que o assunto do dia hoje aqui, deixa eu só abrir aqui. Cadê? Aqui, meu amigo Luiz mandou já aqui para gente, desvendando e tal. Tá aqui, ó. O assunto de hoje, no caso, porque Deus deu no. Quando eu comentei isso com algumas pessoas aqui, acharam muito interessante, né? Por que Deus deu nome ao homem, né? O nome de Adão, e não à mulher? Essa eu também estou curioso para ouvir. Aí, esse é o tema, não é? Esse é o tema de hoje. Sim. Né? É o tema de hoje, né? Do nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. E um tema bem como é que eu posso dizer? Bem atual, né? Bem atual, né? Porque por que Deus deu nome ao homem, né? Eu acho que tem um monte de mulheres que querem fazer essa pergunta para o próprio Deus, né? Quando tiver a oportunidade. Por que isso mesmo? Então, esse vai ser o tema de hoje. Mas antes do pastor, claro, antes da gente passar as perguntas para o nosso tema de hoje, tem aí as perguntas do programa anterior, né, pastor? Sim. Que já estão aqui disponibilizadas, né? E a gente já vai, então, mandar aqui para o pastor. Pode ser, pastor? Pode mandar agora? Pode, por favor. Pode mandar, sim. Então, vamos lá. A primeira de hoje é: pastor, que figura é a de 2 Samuel 19:4? Sim. A segunda é... 2 Samuel, peraí um pouquinho. 19:4. 4. Segundo livro de Samuel. Sim, pode ir. Eu estou só abrindo aqui a... Sim. Almeida. Pastor, onde encontrar o livro Princípios de Interpretação Bíblica que o senhor citou? E quem é o autor também, a pessoa está perguntando. A outra é: pastor, estou me referindo ao versículo em 1 Coríntios 11:24. O senhor falou sobre ele na semana passada. Pergunto ao senhor, que diferença há entre isto é o meu corpo que é por vós e isto é o meu corpo que é dado a vós? Dado por vós. Dado por vós. Parece que tem um erro aí na redação. Sim. Dado. Sim. Então é isso. Qual a diferença? Essa é a última pergunta, né? Que diferença há entre isto é meu corpo que é por vós e isto é meu corpo que é dado por vós? Então essas foram as perguntas do programa anterior, pastorzão. Ok. Vamos lá? Vamos lá. Então, veja só, a pergunta de segundo livro de Samuel, capítulo 19, versículo 4. É um lamento, não é, de Davi, quando ele tomou conhecimento da morte de Absalão, seu filho. E então a Almeida Revisada, que é a nossa Bíblia básica, registra que estava, pois, o rei Davi, com o rosto coberto, e clamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então, é muito interessante. Esse mesmo clamor é repetido em 18:33. Ele faz primeiro em 18:33 e depois no 19. Então, em 18:33, o rei estava caminhando, chorando e dizendo: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho.
É uma figura de linguagem, sim. Muito bem. Então, entre as figuras de linguagem, há uma que se chama apóstrofe. A Bíblia tem essa figura. Aqui é um caso, né? Disse que essa figura é uma figura de pensamento, que às vezes a pessoa está pensando e engendrando, como no caso aqui de Davi, um lamento, né? Um lamento. Então, a ideia principal da figura chamada apóstrofe é a interrupção que o orador, isto é, a pessoa que está falando, faz para dirigir-se ao ouvinte. Ele está falando, mas de repente ele interrompe e fala ao ouvinte. Agora, pode ser, e é o caso, que ele se dirija a quem não pode ouvi-lo. Então, é o caso de uma pessoa que se dirige a um morto. Acontece, às vezes, em velórios. Já ouvi algumas vezes em sepultamentos. Parentes que falam com o decujus, né? Com o morto. E há até, Welber, não sei se você já viu isso, pessoas que se aborrecem com o defunto, porque está sofrendo porque ele morreu, ele está causando aquele sofrimento e se aborrece com ele, reclama com ele. Isso é apóstrofe. Falar com quem não pode ouvir. Então, Davi, desolado, né, usa essa figura e fala a seu filho Absalão morto. Então, uma vez eu ouvi, Welber, em uma relação de figuras de linguagem, um exemplo de apóstrofe na famosa poesia Vozes da África, de Antônio de Castro Alves, nosso poeta. Então, ele começa essa poesia, que é uma poesia em que ele clama contra a escravidão, não é? E ele era um lutador contra a escravidão. Ele deu a vida, não é? O Castro Alves morreu muito jovem, muito jovem. Mas o tempo que ele teve de vida, ele lutou contra a escravidão. Então, na poesia Vozes da África, no primeiro verso de Vozes da África, ele diz assim: Deus, ó Deus, como é, meu Deus? Onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes embuçado nos céus? Há 2000 anos te enviei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Então, só esse verso aqui já está cheio de figuras, mas não há uma apóstrofe nesse verso, porque só se o hermeneuta for ateu, porque Deus ouve. Deus ouviu o clamor desse poeta, como ele ouve o nosso clamor. Portanto, nesse verso não há apóstrofe, porque apóstrofe é quando o orador se dirige a quem não pode ouvi-lo, ou então a um interlocutor fictício. Não é o caso de Deus. Deus ouve. Salmo 62 diz que tem um nome estranho de Deus no Salmo 62, Adonai Shemeh Tefilá, que significa o Deus que ouve a oração. Salmo 62. Então, a Bíblia tem várias, tem essa figura. Há, por exemplo, o profeta Oséias, no capítulo 13, versículo 14, ele diz: onde estão, ó morte, as tuas pragas? Profeta Oséias, falando com a morte, falando com quem não pode ouvi-lo. Agora, em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo repete essa figura, ele cita Oséias, quando ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória?
onde está, ó morte, o teu aguilhão? Depois ele passa a explicar o que é o aguilhão da morte, que é o pecado, e a força do pecado é a lei, etc. e tal. Então a apóstrofe é uma figura em que a pessoa fala com quem não pode ouvi-la. No caso de Davi, falando com o filho dele, que já estava morto e sepultado. Lembre-se que ele passou montado em um jumento, e como ele tinha a cabeleira muito grande, ele ficou suspenso em uma árvore, e então Joabe, o general do exército de Davi, matou-o com 3 dardos. E então, quando Davi tomou conhecimento, então ele se pôs a chorar. Tem toda aquela história que os irmãos já conhecem. Agora, sobre o livro, como é o nome do livro, meu Deus? Princípios de interpretação bíblica, não é? Eu não sei onde o meu ouvinte acharia. Creio que ele acharia online, mas não tenho certeza. Então, o melhor é entrar em contato com a Convicção Editora, que é a nossa editora, a editora da Convenção Batista Brasileira, chama-se Convicção Editora. Então, o melhor é entrar em contato com a nossa editora e solicitar informação a respeito desse livro. Agora, o autor é Louis Berkhoff, é um teólogo calvinista, ele tem uma teologia sistemática, e ele é o autor deste Princípios de Interpretação Bíblica. É um resumozinho, é um livrozinho bem resumido, mas é interessante, é uma boa primeira leitura para quem quer conhecer princípios hermenêuticos. Agora, a outra pergunta é... deixa-me ver aqui a pergunta. O nosso ouvinte pergunta qual é a diferença entre isto é o meu corpo que é por vós e isto é o meu corpo que é dado por vós. A diferença é que é a leitura original, a lição original. O outro não é original. Então, o versículo, isto é o meu corpo, que é por vós, é o que Jesus falou. O versículo, isto é o meu corpo, que é dado por vós, não foi Jesus quem falou. Porque nele há uma inserção. Não é? Qual é a inserção? É dado, não está no texto. Agora, trata-se de uma inserção explicativa. Interessante, não é? Às vezes há uma inserção explicativa. Havia uma Bíblia nossa, antiga Almeida, em que tudo que era inserção entrava em itálico. Então, quando a pessoa via aquele itálico, já sabia. Isso não está no texto. Foi para explicar, foi para o leitor entender melhor, etc., mas não é textual. Agora, o que é preciso o leitor rejeitar em questão de inserções é aquela inserção que depõe contra a profecia, contra o texto original, contra o versículo, etc. Então, é o exemplo que eu citei a semana passada de uma inserção deste versículo que está na King James em inglês. Então, a King James em inglês, na tradução que eu estou fazendo aqui, diz: isto é o meu corpo que é partido por vós. Então, essa inserção é falsa, essa inserção não pode ser aceita. O corpo do Senhor Jesus não foi partido. Havia um ensino na Páscoa, capítulo 12 de Êxodo, que os ossos daquele animalzinho, tipo do Senhor Jesus, não podia se quebrar. Nenhum dos ossos
do cordeirinho seria quebrado, era a ordem de Deus. E depois, no Salmo 34, o salmista faz referência a isso. E João, o apóstolo, lembra que quando os soldados vieram quebrar as pernas dos 3 crucificados, ele percebeu que Jesus já estava morto. Portanto, eles não quebraram as pernas do Senhor Jesus. Mas os 2 ladrões condenados ainda estavam vivos. E eles não podiam permanecer vivos na entrada do sábado, e já estava se aproximando do sábado. Então, deixa eu ajeitar aqui. Então, o que aconteceu é que os soldados quebraram as pernas de ambos os ladrões, porque a Escritura dizia que, porque o ensino é que nenhum crucificado poderia ficar no sábado crucificado, porque todo crucificado é maldito de Deus. Então, tinham que apressar a morte dele para que, antes do sábado, ele fosse tirado da cruz. De modo que dizer que isto é o meu corpo que é partido por vós é uma inserção que depõe não somente contra o ensino a respeito da Páscoa, e também contra a profecia a respeito do antítipo, que era o Senhor Jesus. O corpo do Senhor Jesus não foi partido. O Senhor Jesus disse: eu dou a minha vida, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Eu tenho poder para dar a minha vida, tenho poder para tirar a minha vida. E João disse: para se cumprir a profecia, nenhum dos seus ossos foi quebrado. Acho que é por aí, acho que já respondi as 3, não é? Então vamos lá. Isso mesmo. Essa foi a última aí no caso, né? Muito bem. São 10h28. Se você tem algum comentário ou perguntas para fazer para o pastor Pedro, então você vai encaminhar, né? Principalmente você que está chegando agora aqui na rede, você vai encaminhar para o e-mail ministeriopastorpedromoura@gmail.com, né? Esse é o e-mail para você fazer as suas perguntas, ok? Então, se ficar alguma dúvida, inclusive, sobre o que ele vai estar explanando agora, que ele vai estar respondendo agora, pelo assunto do dia, né? Aí você vai mandar, então, para ministeriopastorpedromoura@gmail.com, ok? Então, toda pergunta você vai direcionar para lá. Então, vamos lá. Tem comercial, pastor? Não, né? Você vai, fim de semana, você Rapidamente, ouviu? Sim. Nós estivemos a semana passada no Rio Grande do Norte, interior, não passamos em Natal, né? Sim. Na igreja de Apodi. Sim. Que bela cidade. Há 60 anos da igreja onde estivemos lá, pastor Wellington e a irmã. A igreja chama a esposa do pastor de Beleza, e ela é mesmo muito simpática, muito atenciosa. Aliás, o casal, o pastor Wellington e a irmã Beleza, eles formam uma família maravilhosa. Eles têm 2 filhas e um netinho, não é? E é uma família, assim, sabe aquele tipo de gente que carrega água em cesto para você? Meu Deus. É aquele casal. Então, a igreja preparada para uma grande festa, igreja muito fraterna. E passamos ali um final de semana maravilhoso. Depois fomos a Mossoró, que é a maior cidade do interior do Rio Grande do Norte, né? Mais de 300 mil habitantes. Eita. E a cidade do melão, a cidade da melancia, a cidade do sal, é uma maravilha aquela cidade. O mamão parece que colocaram açúcar, né? E eu estive ali 2 noites falando no seminário que é dirigido pelo pastor Alaná Caldas, para 2 conferências da Ordem de Pastores ali, mas que foi franqueada a estudantes, aos irmãos das igrejas, de modo que o salão estava lotado às 2 noites.
Então, aqueles dias que estive ali, fui assessorado por um amigo querido de muitos anos, pastor Cristóvão Reinaldo, que é pastor da Igreja Batista Sumaré. Então, foram dias muito abençoados por Deus aquela semana. Agora, deixa eu lhe dizer um segredinho aqui. Eu escrevi que era o aniversário da Dulce. Sim. Aqui. Só que eu escrevi em hebraico para ela não ver. Então, em hebraico, a gente canta Yom Uledet Sameach, Yom Uledet Sameach, Yom Uledet LeDulce, Yom Uledet Sameach. Está aqui escrito e eu estou cantando para ela, por antecipação. Yom Uledet Sameach, para Dulce. Que legal. Pronto, meu irmão, pode Parabéns para você, né? Então tá certo, tá aí, ó. Yom Uledet significa assim, Yom Uledet é dia do nascimento, Sameach, feliz. Que legal. Então, tá aí. Eu me lembro que eu estava uma vez em um ônibus em Jerusalém e uma opção de soldadas do exército. Lá o ônibus estava cheio delas. De repente começaram a cantar Yom Uledet Sameach para uma das meninas que estava fazendo aniversário. Mas quando terminou de cantar em hebraico, uma delas gritou assim: Achave anarno shirim beportuguesite. Agora nós vamos cantar em português, porque a menina era brasileira. Aí eu fui para o meio lá cantar também. Parabéns para você. Elas sabiam cantar parabéns para você em português. Foi muito lindo. Elas ficaram assustadas quando me viram. Mas foi muito interessante. Yom Uledet Sameach. Muito bem. Muito bem, então tá aí. Então vamos lá para o nosso assunto do dia hoje, pastor, que é por que Deus deu nome ao homem, Adão, né? E não à mulher, né? Por quê? Então a primeira pergunta é a seguinte: por que Deus não deu nome à mulher, pastor? Essa é a primeira. A segunda é: pastor, um líder de certa seita me disse que não dar nome a uma pessoa é sinal de inferioridade. Uau! Eita! E esse cara tá vivo, irmã, quando ele falou isso? Não, né? Tá. Eu tenho qual é a seita, mas a gente não. Eu estou perguntando, esse rapaz está vivo ainda, irmã? As irmãs não fizeram nada com ele, deixaram ele passar em branco. Meu Deus. E a outra é: pastor, eu estive em Israel e no Muro das Lamentações há um lado que as mulheres não podem entrar. Perguntei a razão e foi-me dito que a mulher pode estar menstruada e isso configura impureza. O senhor poderia dizer alguma coisa sobre isso? Que coisa. Posso. Então vamos lá, não é? Vamos lá. Então, quando eu li, eu percebi que ele só citou o versículo 26. Pastor? Oi. Sim. Se o senhor puder ajustar a sua câmera, ela está muito para cima. Está aparecendo. Até porque o senhor está com a camisa hoje, né? Top e tal. Eu vou colocar um durexzinho aqui, porque ele fica escorregando. Ela fica escorregando. Sim, então. Sim. Mas então, agora ela não vai escorregar mais. Pronto. Está presa. Pronto. Creio que não vai escorregar mais. Tá com a camisa bonita, tem que ficar aparecendo essa camisa aí, então. Tá bom. Então, eu percebi que ele não citou. Ele só citou o versículo 26. Então, eu achei melhor citar também o versículo 27. E ainda mais a Gênesis, o capítulo 2, versículo 18. E ainda 3, versículo 20.
Acho que esses versículos ajudam a entender o que ele estava perguntando. Então, os versículos 1, 26 e 27, na minha Almeida revisada da Imprensa Bíblica Brasileira, nosso melhor texto, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Agora o versículo 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse homem e mulher, aqui da nossa Almeida revisada, é um eufemismo, porque o original não diz homem e mulher, mas diz Zahar unikevá. É macho e fêmea os criou. Como Deus não tem problema nenhum com sexo, a Bíblia também não tem problema nenhum com sexo, Deus colocou macho e fêmea. Mas quem primeiro traduziu achou que ofenderia dizer macho e fêmea, e então usou o eufemismo, que é uma figura de linguagem que serve, dizem, para abrandar a aspereza do original. Então, o tradutor colocou, João Ferreira de Almeida colocou homem e mulher os criou, mas é macho e fêmea os criou. Agora, 2,18 diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. E 3,20, ainda Gênesis, diz: chamou Adão a sua mulher Eva, porque era ela a mãe de todos os viventes. Ok? Então vamos tentar responder às perguntas do nosso amigo ou amiga ouvinte. Olha, assim, já dando uma resposta primeiro, eu digo para ele que se ele olhar bem cuidadosamente o versículo que escolheu, ele vai perceber que nesse versículo Deus não deu nome a ninguém, nem ao homem, nem à mulher. E em Gênesis 5:2, está dito que Deus o chamou pelo nome de homem. Agora, o que significa? Que palavra é esta? Homem. E a etimologia dela? A palavra homem em hebraico é Adam. A-D-A-M. Adam. A origem dessa palavra é Adamá. A-D-A-M-A-H. É a origem de Adam. Adam vem de Adamá. E Adamá significa barro, terra, argila, solo. É isso que a palavra Adamá significa. E é dessa palavra que vem Adam, homem. E diz o texto em Gênesis 2:7 o seguinte: e formou o Senhor o homem do pó da terra. Esse versículo literalmente é: e formou Deus o homem do barro da terra.
Então, a palavra homem em hebraico é Adam. A palavra pó da terra, ou terra, é Adamá. Então, qual foi o nome que Deus deu ao homem? Ele chamou o homem de barro. Isso é nome? Barro. Ei, barro, né? Então, não é burro, não, é barro. É muito parecido. Então, a transliteração. Vocês não sabem que transliteração, já expliquei aqui, é diferente de tradução. Na tradução, a gente procura a palavra correspondente. Mas na transliteração, a gente procura o som correspondente. Então, a transliteração de Adam, A-D-A-M, deu o português Adão, A-D-A-T-I-O. Tio só tem em português, né? Ão só existe em português. Então, nas outras línguas, a transliteração é Adam, A-D-A-M. Mas em português é A-D-A-T-I-O, Adão. Agora, Adão é barro. Barro, né? Mister Barro. Miss Barro. Senhor Barro, senhora Barro. Não sei se isso é nome, né? Agora, uma coisa interessante aqui, que eu acho que o meu ouvinte não percebeu bem, é que Deus chamou os dois de barro. Deus chamou o homem de barro e a mulher de barro. Deus chamou o homem de Adão e chamou a mulher de Adão. Todos os dois têm o mesmo nome, se é que isso é nome. Então, por exemplo, em Gênesis capítulo 5, os 2 primeiros versículos dizem assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os fez. E os abençoou. E os chamou pelo nome de homem. Deus chamou o homem de homem, Adão, e Deus chamou a mulher de homem, Adão. Olha para o versículo 2. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem. Os dois são homem, no dia em que foram criados. Agora, o que é que esse versículo está ensinando aqui? Que Deus chamou homem e mulher de homem, isto é, os dois foram chamados Adão. Mas eu preciso acrescentar que a palavra Adão é a mesma palavra para a humanidade. Então, Deus estava criando ali a humanidade. E Deus entendeu que a humanidade deveria ser composta de macho e fêmea. Mas os dois são Adão. De modo que não é uma boa ideia pensar que Deus deu nome ao homem e não deu à mulher. Ele não deu a nenhum dos dois. Ele chamou os dois de Adão. Humanidade. Homem. É isso que significa a palavra Adão. Agora, quem deu nome à mulher foi Adão. E ele deu um nome muito bonito e muito significativo e muito carinhoso. Porque ele a chamou de Havá, H-A-V-V-A-H, é o nome dela, Havá, a palavra que vem da palavra vida, Raí é vida, em hebraico. E Havá significa mãe da vida. Que coisa linda que ele deu para a mulher dele, chamou-a de mãe da vida, não é? Eva é vida,
em hebraico. Rai é vida. H-I com acento agudo, H-A-I com acento agudo é vida. Em hebraico é de onde vem a palavra Havá, Eva. Então, eu penso que mais ou menos essa primeira questão está respondida no que diz respeito a por que Deus deu nome ao homem e não deu nome à mulher. Ele deu aos dois, ele chamou os dois de barro. E se isso é nome, então, Mr. Barro, Mrs. Barro, né? Senhor Barro, Senhora Barra. Hoje até tem, né? Eu tenho até um amigo, né? Pastor Barros, lá em Brasília, na Memorial, né? Então, mas aqui é Barro. Então, acho que é mais ou menos por aí, o Elber, dentro dessa questão dele. Agora, a segunda questão é: eu não acho que é uma boa ideia que não dar nome a uma pessoa é sinal de inferioridade, porque isso não se aplica aqui. A pessoa que deu essa informação, segundo ele, o líder de uma seita, eu imagino que essa pessoa carece um pouquinho mais de conhecimento, né, bíblico. Porque, inclusive, uma afirmativa dessa eu não creio que tenha sido a intenção dessa pessoa, mas parece que afirmar isso é uma maneira de acusar Deus de desprezar uma criatura. No caso, deu valor ao homem e desprezou a mulher. Então, isso não se aplica aqui. Inclusive porque esse ensinamento é bem dispar das Escrituras. Né? Há um livro interessante que eu recomendo a leitura, não sei onde vai achar, o ouvinte vai achar, de William Coleman. O livro chama-se Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. Ele usa os textos que estamos discutindo e, dentre outras coisas, ele diz: a mulher, nos dias... Deixa eu ler aqui, viu? A mulher, nos dias do Antigo Testamento, não era um produto secundário da criação, uma espécie de ideia que veio depois. Homem e mulher juntos, diz Coleman, constituíam a imagem de Deus. E ele acrescenta algo aqui muito interessante. Ele diz, citando Gênesis 1, 26, 27, ele diz: essa imagem de Deus só ficou completa depois que Eva foi criada. Porque os dois, e não somente um, são imagem e semelhança de Deus. Então, o versículo que ele cita, ele diz: criou, pois, Deus o homem, Adão, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, os criou, macho e fêmea os criou. Então, no versículo que já citei, em Gênesis 5, 1 e 2, está dito: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, Adão, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem, no dia em que eles foram criados. Mas e o Novo Testamento? O Novo Testamento segue o ensino do Antigo Testamento. O Novo Testamento é uma interpretação do Antigo Testamento. Então, por exemplo, em 1 Coríntios 11, versículo 11 e versículo 12, Paulo diz assim, e Paulo que é taxado de
não gostar de mulher, etc., essas coisas assim, não é? Machista. Mas não é nada disso. Isso é engano. É falso. Então ele diz, olha o que ele diz em 1 Coríntios 11, versículo 11. Todavia, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois, assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher. A mulher veio do homem, tirada da costela, não é? Tselá, tirada da costela. A mulher veio do homem, mas o homem, hoje, nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Homem e mulher vêm de Deus. Diz Paulo em 1 Coríntios 11, 11 e 12. Observe, o meu ouvinte, o equilíbrio que Deus estabeleceu na criação. Esse equilíbrio foi Deus quem estabeleceu. Então, quem inventou machismo e feminismo e todos esses grupos que hoje se opõem e se dividem, não foi Deus. Quem criou isso foi o homem. Então, há pelo menos 20 anos, o Brasil está infestado desse mal, dessa divisão. Claro, né, que onde há divisão, há debilidade, há fraqueza. É mais fácil manipular a sociedade dividindo-a em grupos do que se a sociedade fosse uma só. Então, é o burguês e o proprietário e o proletário, é o rico e o pobre, é o índio e o não índio, é o negro e o branco, é o patrão e o empregado, é o senhor e o escravo, é o homossexual e o heterossexual, está tudo dividido. E essas pequenas classes são muito fomentadas pelo comunismo, pelo socialismo, e por um regime que dominou o Brasil durante muitos anos. Por quê? Por quê? Porque é mais fácil manipular e controlar grupos pequenos do que uma sociedade como um todo. Agora, o pior é trazer isso para dentro da igreja. Porque a igreja se opõe a esse mal, veementemente. Igreja é composição de santos e fiéis irmãos em Cristo. E as pessoas que visitam a igreja não são bichos do mato. São amigos queridos que a igreja ensina a palavra de Deus para que eles sejam incluídos na igreja. Característica da igreja, segundo Paulo em Colossenses capítulo 1, é uma composição de santos e fiéis irmãos em Cristo. Então, na igreja todos são santos, a gente entende a palavra santos. Na igreja todos são irmãos. Na igreja todos são fiéis em Cristo. E quem traz ou fomenta divisão na igreja, com certeza não faz parte dessa composição de santos e fiéis irmãos em Cristo. Colossenses capítulo 1. Então, no Antigo Testamento, Deus nunca fomentou machismo e feminismo. Houve mulheres que ocuparam um lugar de liderança entre o povo de Deus. Por exemplo, Miriam, irmã de Moisés, era uma líder entre o povo. Ela era mais velha do que Moisés. E o relato do Êxodo a apresenta como uma mulher totalmente envolvida com o projeto divino de libertação de Israel. Miriam.
não é? E Miriam era profetisa em Israel. A Débora, por exemplo, liderou o povo não somente como profetisa, mas como juíza. Na lista dos juízes de Israel, o quarto juiz é uma mulher. Débora julgou Israel. Líder importante, não é? E outra coisa, ainda hoje em Israel, assim como Abraão, Isaque e Jacó são considerados os pais de Israel, em Israel, Sara, Rebeca e Raquel são consideradas mães de Israel. Então, Israel não tem só patriarca, não, tem matriarca também. Tem os pais, Abraão, Isaque e Jacó, e tem as mães, Sara, Rebeca e Raquel. E a Bíblia diz que elas três, Sara, Rebeca e Israel, edificaram a casa de Israel. Que coisa maravilhosa, não é? Então, a terceira questão, já estamos chegando para o fim, não é? Preparamos hoje um trabalho menor, mesmo porque as perguntas são perguntas curiosas, interessantes, mas não estão tão envolvidas com teologia, com exegese, etc., etc. e tal. Não é? Agora, ele pergunta assim, pastor, eu estive em Israel e no Muro das Lamentações há um lado que as mulheres não podem entrar. Perguntei a razão e foi-me dito que a mulher poderia estar menstruada e isso configura impureza. O senhor poderia dizer alguma coisa sobre isso? Primeiro é que o Muro das Lamentações é como a gente chama o Muro das Lamentações, mas eles chamam de Muro da Esperança. Ali eles estão, assim, abanando a cabeça, lendo a Torá, e estão ali pedindo pelo Messias, para que o Messias venha. Desapercebidos de que esse Messias já veio. E eles o rejeitaram, não é? Então, no Evangelho de João, evangelho escrito por um judeu, a minha tela sumiu aqui, mas você está me ouvindo, não está, o Elber? Estou sim, pastor, estou sim. A minha tela sumiu aqui, eu não estou vendo você, e eu não quero usar aqui para evitar que caia, ouviu? Tudo bem. Agora vai prejudicar a gravação, não é? Pode ser que o seu celular tenha hibernado, não, pastor? Será que não foi isso? Não sei se pode acontecer isso, né? Deixa eu ver aqui, Welber. Eu vou tentar colocar na câmera, ouviu? Ok. Deixa eu ver. Estamos direto com o pastor Pedro Moura, diretamente lá de Salvador, né, onde toda sexta-feira ele está conosco aqui, trazendo-nos textos difíceis da Bíblia. Pois não, pastor? Você está me vendo agora aí, Welber? Não, pastor. Não voltou ainda não. Eu estou tentando aqui, Welber, para não prejudicar a gravação para o YouTube, entendeu? Sim. Então, Welber, eu vou acessar o link, ouviu? Uhum. Já acessei, ouviu? Sim. Está entrando aqui. Sim. Agora sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Ok. Então, Welber, o que é que eu estava falando, meu Deus? Sim, João diz no seu evangelho, no capítulo 1, que o Messias veio para o que era seu.
e os seus não o receberam. Então, o Messias veio para as coisas que ele criou. Esse seu aí é neutro. Não está falando em gente, está falando em coisas. Então, o Messias veio... O Messias, Jesus é o Criador. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, esse veio para o que era seu, as árvores, as montanhas, o mar, a terra, os peixes, os homens, tudo é dele, não é? Tudo é dele, e por ele e para ele. Então, ele veio para as coisas dele, e as coisas dele o receberam. Agora, mas os seus, isto é, os seus irmãos, os judeus, seus irmãos, porque o nosso Salvador é um judeu, e está escrito em João capítulo 4, a salvação vem dos judeus. Então, o nosso Salvador é um judeu, ele veio para os judeus. Ele é primeiro dos judeus, mas os seus não receberam. Agora, João diz, a todos quantos o receberam, isto é, aqueles que creram no nome dele, ele permitiu, deu poder para se tornarem filhos de Deus. É aí que nós entramos. É aí que os gentios entram dentro dessa salvação eterna. Primeiro para os judeus, diz Paulo, e também para os gregos, isto é, para os gentios. Todo que não é judeu é gentio. Então, nós estamos incluídos nesta salvação. Então, a ideia dos judeus estarem no Muro das Lamentações, balançando a cabeça assim, e com isso eles estão dizendo, eu estou aqui com toda a minha alma, com todo o meu ser, eu não estou vendo nada que está do meu lado, para me concentrar no desejo do meu coração, de que o Deus, o Pai, envie o Messias. Que triste. O Messias já veio e vai voltar. E então, todos quantos o receberam tiveram poder de serem feitos filhos de Deus. Pois bem, então a pergunta é, no Muro das Lamentações, um lado que a mulher não pode entrar, e segundo ele foi dito a ele, porque a mulher pode estar menstruada e significa impureza. Então, nos dias do Antigo Testamento, eu acho que a divisão do lugar de homem e de mulher não é somente por isso. É porque é dividido mesmo. Homem é aqui e mulher é aqui. Então, por exemplo, igrejas em que mulher senta de um lado, homem senta do outro. Antigamente, na Igreja Batista do Garcia, as mulheres sentavam de um lado e os homens sentavam do outro lado. E há igrejas que até hoje, né, é só você olhar, entra na internet, eu não quero citar o nome da igreja, mas mulheres usam véu, os homens não podem usar nada na cabeça, e as mulheres sentam de um lado e os homens sentam do outro. Há muitas igrejas que fazem isso. As igrejas batistas não fazem isso. Mas há igrejas que fazem isso. Então, não é só por causa de menstruação. É porque mulher separada de homem mesmo, mulher cá e homem lá. Então, nos dias do Antigo Testamento, voltando à pergunta dele, creio que por falta de conhecimento, a mulher menstruada, assim como a mulher no puerpério, não era só a mulher menstruada, ela era considerada impura. Talvez, por desconhecimento,
ou até também por questões higiênicas. Nesses dias do Antigo Testamento, se a mulher menstruada tocasse em um prato, por exemplo, aquele prato estaria imundo. Não me lembro se era durante o dia ou se era durante o período da menstruação dela. Qualquer coisa que ela tocasse estaria imundo durante o período da menstruação. Por quê? Porque ela estava imunda. Não só na menstruação, mas no puerpério, né? Depois do parto, placenta e sangue, essas coisas todas, até acabar isso, pelo menos 7 dias, não é? Ela estaria imunda. Lembre-se que quando a Raquel escondeu as imagens de Labão, o pai dela, e as imagens eram uma figura do direito à posse. Se um homem tivesse uma propriedade, terra, uma casa, animais, a garantia. A escritura era uma imagem, que o livro de Gênesis chama os ídolos de valor, os ídolos que eram a escritura da propriedade que aquelas pessoas possuíam. Lembre-se, então, que Raquel furtou os ídolos, estava furtando com isso as propriedades do seu pai. O pai nunca mais poderia provar que aquela propriedade era dela, passaram a ser dela, e que aquela propriedade era dele, porque elas passaram a ser dela. Então, ela colocou aquelas imagens debaixo da sela do camelo, sentou-se sobre o animal, pediu desculpas ao pai, porque ela disse: eu tenho hoje o costume das mulheres. Então, ela estava impura. Se ele tocasse nela, ele ficaria impuro. Se ela se levantasse e ele sentasse no camelo, ele estaria impuro. Se ele apalpasse a sela do camelo, ele estaria impuro. Então, aquilo foi o golpe de mestre dela. Disse: eu tenho o costume das mulheres. E então ele nunca mais viu aqueles ídolos. E ela passou, quando ele morreu, ela era dona de tudo, das propriedades dele. Não tenha a menor dúvida. Então, mas hoje, isso não faz sentido. Menstruação não é doença. Menstruação não é imundície. A falta de menstruação pode, sim, indicar a enfermidade. Mas o ciclo reprodutivo... Tinha um médico muito famoso aqui na Bahia, eu não estou me lembrando do nome dele. Ele era contra a menstruação, ele achava que a mulher não devia menstruar. Que coisa! Eu não entendo como médico, né? Mas se é natural de Deus, né? Ele achava que a menstruação era um castigo para a mulher. Assim como ele falava no sexo também. Ele achava que a mulher era maltratada no sexo. Se ele disse: já viu como o galo maltrata a galinha? Empurra a cabeça dela para dentro da terra? Não tem nada disso, faz parte do sexo daqueles animais. Ele acha que o macho maltrata, que o cavalo morde a égua, etc, etc e tal. Aquele médico, né? Eu esqueço o nome dele agora, muito famoso. Então, a falta de menstruação, sim, que pode indicar alguma doença, mas o ciclo reprodutivo da mulher, não. E a menstruação, não posso falar como médico, mas como leigo, é o preparo do organismo da mulher para a gravidez, né?
E então, o fato de ela estar menstruada configurar impureza, hoje nem mais Israel acredita nisso. É separação mesmo. Eu me lembro quando eu morava lá, final dos anos 80, havia esses dois lados. Um lado que a mulher pode entrar e um lado que a mulher não pode entrar. Agora, não creio que aqueles judeus fazem isso hoje, porque uma mulher pode estar menstruada. Aí, se ela não estiver menstruada, ela pode entrar no lado de cá? Não. Como há outras imposições. A mulher, no Seder da Páscoa, ela que prepara o Seder, a Seder Pessah, que é o jantar da Páscoa, ela fica sentada. Então, conversando com um judeu, ele disse, é para honrá-la que ela fica sentada. E a Dulce perguntou, e se ela quiser levantar? Ele disse, não pode. Aí a Dulce disse, então não quero essa ordem, essa honra de eu ficar sentada para me honrar, mas se eu quiser levantar, não posso levantar. E a gente conversando com um judeu, e ele explicando essas coisas, essa honra e toda no Seder Pessah, que é o jantar da Páscoa, e dizer, não pode levantar. Está sendo honrada, não pode levantar. Que isso? A Dulce disse, então eu não quero essa honra. Sabe que isso acontece também em Hebron, Welber? Em Hebron está a sepultura de Raquel. Eu já estou bem caminhando para o final. Em Hebron está a sepultura de Raquel. Raquel é a vida entre os judeus como a mulher mais amada. Ela é a mais bela. Eu acho que somente Eva, porque Eva é o protótipo da mulher, e no meu entender, as mulheres no céu, no paraíso, serão como Eva. Perfeição antes do pecado. Eva é o modelo de perfeição de mulher. Mas depois de Eva, a mulher mais bela de feições e a mulher mais perfeita de corpo que já pisou neste mundo é Raquel. A Bíblia trata a Raquel assim. Não fala do corpo de nenhuma mulher na Bíblia, a não ser as figuras lá do Cântico dos Cânticos. Mas de Raquel fala que ela era perfeita de faces e perfeita de corpo. Então, ela é o modelo. De modo que a sepultura de Raquel é o lugar onde as mães vão para orar pelas filhas. Elas querem que que a filha dela seja tão amada, Raquel era a mais amada, tão amada e tão bela e tão perfeita como Raquel. Eu sei que nem todas conseguem, né? Mas vão para lá. Então, fomos lá, eu e Dulce, com um judeu amigo nosso. E quando chegou lá, eu pude entrar. Olha, a minha irmã Neide está lembrando aqui agora que o médico ginecologista chamava-se Elcimar Coutinho, muito famoso no Brasil todo, né? Ok, então, obrigado, Neidinha, minha linda. Deus te abençoe. Então, deixa eu dizer o que é que eu estava dizendo. Fomos lá, eu e a Dulce, no túmulo da Raquel. E então o judeu disse assim, Pedro pode entrar, mas Dulce não pode. Então a Dulce disse a ele, mas agora eu quero entrar. Aí ele disse, Dulce não pode, Dulce. Ela disse assim, arranja um jeito. Aí ele saiu com ela pelo lado e disse, quando você passar naquela janela ali, você olha para dentro.
Aí, quando ela passou, ela olhou para dentro, ninguém viu que ela olhou e voltou. Ela disse: Pedro, não tem nada. Não tem nada ali dentro. Eu disse: eu também entrei. Eu pensei que eu ia ver a Raquel, não é? Mas não tem nada ali. A gente não vê nem o caixão dela, a urna mortuária dela. Mas é a casa, e as mães vão lá. E do lado de fora elas oram pelas filhas. Ok. Vou repetir aqui o pedido de um ouvinte sobre o nome do livro. Coleman, o nome do livro que fala sobre... Do autor, pastor? Do autor do livro, Coleman. William Coleman. Ok. Então, vamos partir para o fim. Então, não faz sentido, né? Não faz sentido considerar a menstruação hoje como impureza. É verdade que no deserto havia leis, não é, para poupar o povo de uma epidemia, não é, de uma pandemia. Por exemplo, carne de porco. Hoje, a carne de porco é tão sadia quanto qualquer outra carne. E a gente não tem nenhum preconceito de comer carne de porco. Eu tenho pena de quem não come, né? Assim como eu tenho pena de quem não come porque não pode comer camarão. Eu amo camarão. Mas o meu amigo judeu disse: isso é um filtro do mar. Eu disse: e galinha? Tem bicho mais porco do que galinha? E todo mundo come galinha, né? O fogo. E Deus, no livro de Marcos, tem uma explicação teológica. Está escrito que Jesus purificou todos os alimentos, e Paulo disse: comei de tudo que vende no açougue, do Senhor é a terra, né? Tudo pertence a Deus. Então, carne de 3 dias era considerado abominável. Abominável. Quem comesse se tornava abominação. Tinha que entrar num processo de purificação. Não tinha geladeira. Não podia salgar a carne do sacrifício. Então, a carne de 3 dias, não é? Cuidado com excrementos. O Antigo Testamento trata disso. Então, a pessoa, quando ia sair, se tivesse vontade de evacuar qualquer coisa, tinha que levar uma pazinha para cavar o chão e enterrar o excremento. Hoje não faz sentido ninguém sair com uma pazinha na bolsa ou no bolso, né? A pessoa dá descarga. Então, concluindo, a bênção de Deus na criação foi dada igualmente ao homem e à mulher. A mesma bênção. Igualmente. O mesmo nome. Todos dois são chamados Adão, homem, porque a palavra significa humanidade e não é nome de gente. A transliteração é que criou o nome Adão. E está lá no livro do Gênesis, né? E Paulo diz: Adão se refere a Adão e Jesus é o segundo Adão, etc., o perfeito. É o antítipo do tipo Adão. Então, a Gênesis 1, 28, Deus os, plural, abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, plural, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, irmãos, Deus abençoou igualmente homem e mulher. E Deus é o criador do homem e é o criador da mulher. Nada de machismo, nada de feminismo. Não existe isso na criação de Deus. O homem criou essas coisas. A palavra é sua, meu amigão. Muito bem. 11h21 na nossa capital, 11h21 em Brasília. Então tá aí, ó. Se você tem
dúvidas a respeito do assunto de hoje, então você vai encaminhar aí a sua pergunta lá para ministério pastor Pedro Moura, @gmail.com, tá bom? No e-mail, você vai estar entrando em contato com o nosso pastor e aí ele vai estar ali selecionando e tal, e na próxima semana vai estar respondendo aqui para você. Mas é interessante, né, pastor? A Bíblia tem muitas curiosidades, né? E assim, e a gente, como ser humano, quer trazer algumas coisas da Bíblia para exatamente para os nossos sentimentos, emoções, frustrações e por aí vai, né? E uma delas, inclusive, é exatamente essa daí, da questão de essa acepção, né, que Deus era machista, que Deus fazia acepção de pessoas e por aí vai, né? Então, e são problemas, às vezes, se a gente for muito bem pensar, às vezes são problemas emocionais, né? São pessoas que tiveram, talvez, passaram por alguma dificuldade ou algum problema emocional, ou até mesmo foi ensinado, né? Como o senhor muito bem falou aí, o socialismo e o comunismo gosta muito disso, né? De dividir para poder dominar, mas poucas pessoas têm quer dizer, muitas pessoas têm esse entendimento, mas dentro dos que estão ali servindo ao comunismo, ao socialismo, eles têm essa dificuldade de entender, né? Que é uma das estratégias, né? Exatamente isso daí, é dividir para poder dominar, né? E onde a gente tem que ter muito cuidado. Bom, são 11 horas e 22 minutos. Tem mais alguma coisa, pastor, que o senhor gostaria de acrescentar aí? Eu vi que o senhor fez já meio que a conclusão, né? O senhor que sabe. A gente, eu tenho sim. Ah, tá, perdão. Então, por favor. Então veja lá. Primeiro, Deus chamou o homem de Adão. Adão vem de Adamá e significa barro. Essa palavra, Adão, também significa humanidade. Deus criou a humanidade. E a humanidade criada por Deus é composta de um macho e uma fêmea. Não tem meio termo. O que Deus criou foi homem e mulher, macho e fêmea, Zahar, macho, Unikvá, fêmea. O nome Adão, em português, é transliteração de Adam, A-D-A-M. Transliteração. Transliteração porque, se fosse traduzir, o nome dele seria Barro, terra. Senhor Barro, Senhora Barro. Ok. A ideia que o meu ouvinte ouviu de um líder, ele disse líder de uma seita, portanto não é um líder de uma igreja tradicional. A ideia de não dar nome à pessoa significa inferioridade, não se aplica ao texto de nossa apreciação. Porque Deus nunca considerou uma criatura sua com inferioridade. E o homem é criatura de Deus e a mulher também é criatura de Deus. E Deus estabeleceu um equilíbrio, porque Paulo diz: assim como a mulher veio do homem, o homem nasce da mulher. E tudo, diz Paulo, vem de Deus. O nascimento do homem vem de Deus. O nascimento da mulher vem de Deus. A igualdade, sem haver machismo, feminismo, superioridade, inferioridade, vem de Deus. Então, Deus chamou os dois de Adão. Então, aquela ideia de por que Deus deu nome ao homem e não deu nome à mulher, não é bem assim. Deus chamou os dois de Adão, homem, porque Adão é humanidade. Agora, quem deu nome à mulher
foi Adão. Foi o marido dela. E deu um nome bonito, significativo, carinhoso. Ele a chamou de Havá. E Havá é a mãe da vida. Porque Rai, de onde vem a palavra, significa vida. Eva significa vida. A mãe da vida, nossa Bíblia diz a mãe de todos os viventes. Mas literalmente é mãe da vida. 7. Menstruação não é doença. Falta de menstruação pode indicar doença. Mas a menstruação é o preparo do organismo da mulher para a gravidez. Então, nos dias do Antigo Testamento, a mulher menstruada era considerada impura, mas eu creio que podia ser também por questões, cuidados higiênicos. Mas hoje, isso não faz mais sentido. Considerar uma mulher menstruada impura. Mesmo porque ninguém sabe quem é a mulher que está menstruada. Então, para concluir, não é? Eu dou graças a Deus por toda essa grandeza, toda essa riqueza da criação e da sua palavra, não é? E Deus pode desvendar os nossos olhos para descobrirmos mais e mais maravilhas da sua lei, da sua palavra, não é? Mas muito mais daquilo que eu tento conseguir para ajudar os irmãos. Deus tem muito mais do que essas coisas simplórias, não é? Que eu trago aqui para ajudar meus irmãos e as minhas irmãs no entendimento da sua palavra. Que Deus abençoe cada um dos meus ouvintes aqui na Bahia, no Brasil, todo no Brasil, aí em Brasília com vocês, com nossas equipes que estão em diversos lugares, com nossos ouvintes na Europa, na Ásia, que estão se espalhando cada vez mais, porque temos irmãos zelosos em propagar o Evangelho e vão compartilhando a Rede 316 e o amor de Deus. O Senhor te abençoe, meu querido. Dê a você um abençoado fim de semana e a sua casa e a toda a nossa equipe, a Junta de Missões Nacionais e Mundiais e a todo o povo de Deus que está espalhado pelo mundo. Muito bem. Nós aqui agradecemos, pastor, pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Meu pastor, obrigado, querido. Deus abençoe. Veja só, e eu estou aqui com o assunto da próxima semana, ouviu? Perdão, pastor, é verdade. Da próxima semana, por favor. Divórcio no livro do profeta Malaquias. Eita. Malaquias Divórcio 2, 13 a 16. Muito bem, então tá aí, ó. Malaquias 2, 13 a 16? 13. 13 a 16, muito bem. Amém, amém. Então, divórcio, tá aí, ó. Na próxima semana, meu irmão. Antes de você, se você estava pensando em fazer isso essa semana, espera até sexta, você ter uma certeza. Amém. E orando por nosso país. Amém. Deus salve o Com Brasil. certeza. Deus salve o Brasil. Amém. Pastorzão, obrigado. Bom fim de semana. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,